imperfeição dos espíritos que se reencontram reencarnados na Terra impede que saibam distinguir o bem do mal. É por isso que, diante das dificuldades, nem sempre tem a tranquilidade necessária para superá-las. As provações fazem parte da caminhada evolutiva da vida. É, portanto, equívoco acreditar que ocorrências provacionais, como os flagelos destruidores, naturais ou provocados, sejam catalogados como castigo ou punição divina. Com a pandemia da Covid-19, estamos vivendo momentos desafiadores, momentos cruciais para a nossa evolução, bem como para a evolução do planeta. O que nós vamos aprender com a pandemia? Nós vamos conversar sobre este questionamento com Geraldo Campetti, que é escritor, palestrante e vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. Na sequência, nós vamos ver a mensagem do Momento Espírita. Olá, Geraldo. Desde já nós te agradecemos por ter aceito o nosso convite. Olá, Ivone, os nossos cumprimentos a todos os amigos, a equipe do programa O Espiritismo Responde, aqueles que nos acompanham também, aí nos ouvindo, nos assistindo, muito obrigado. Agradeço o convite, estamos à disposição, Ivone. Qual é o seu entendimento sobre esse momento de pandemia que nós estamos atravessando na Terra? Sabe, Ivone e amigos queridos do coração, tudo que a gente vai aprendendo na doutrina espírita, a gente vê no capítulo 18 de A Gênese, quando fala dos tempos são chegados, né, a expressão que está no Evangelho, e mais que nunca nós sentimos que esses tempos já chegaram. Como está no Evangelho de Marcos, capítulo 13, número 33, né, o versículo, quando fala olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando será, né, o tempo, quando chegará o tempo. Esse tempo hoje ele chegou. Nós estamos vivendo uma verdadeira provação coletiva mundial, em que todos somos desafiados, de acordo com a necessidade de cada um, a um enfrentamento íntimo, a uma viagem para dentro de si mesmo. Mais que, digamos assim, uma reclusão social, um isolamento social, um afastamento social, nós estamos sendo convocados, não é nenhum convite, é uma convocação, porque o convite você pode até não aceitar, né? Mas a convocação não tem como fugir. Uma convocação para um recolhimento espiritual. É um grande momento de fazer uma viagem para dentro de nós mesmos, de nos conhecermos um pouco melhor, de volta aos nossos lares, na relação com os familiares, valorizando uma série de questões que a gente, talvez numa vida muito corrida, a gente não conseguia valorizar. Eu costumo refletir, Ivone, que doravante jamais será como dantes. Diante de tudo que nós estamos atravessando, é um momento crucial, como você falou, decisivo, e a gente precisa tirar daí as lições para o nosso aprendizado. Sempre nós estamos aprendendo, não é? Quais as lições que nós vamos aprender com a pandemia? Nossa, são tantas as lições, né? Que oportunidade bendita, porque a crise também, ela traz a oportunidade de crescimento, né? O desafio, ele surge porque nós temos condições de enfrentá-lo, e não só enfrentá-lo, como também já superá-lo, porque Deus, na sua misericórdia, não é, Ivone? Jamais coloca cargas pesadas em ombros fracos, né? Então, nós damos conta realmente de carregar, de fazer essa travessia da melhor forma possível. E o que a gente tem aprendido? Tem assim refletido e chegamos a 5, né, digamos, elementos, 5 lições da pandemia: alteridade, assertividade, empatia, metanoia e resiliência. É isso que a gente aprende. São palavras não tão usuais, não é? Exato. Eu ainda não havia pensado nisso. Você poderia nos explicar como assim alteridade? Então, Ivone, alteridade é quando a gente reconhece a existência do outro na relação conosco, na nossa relação que a gente tem com o próximo. E vejamos como Jesus já nos traz esse ensino da necessidade de amar a Deus, não é? Acima de tudo, amar o próximo
como amamos a nós mesmos. Está lá nos mandamentos divinos, né? Jesus resume em 2 mandamentos e nos traz substanciado aí no verbo amar, né? O substantivo amor. Como é importante, então, considerar o próximo na nossa relação. O próximo é o nosso semelhante, é mais que isso, é o nosso irmão. Integra uma mesma família, porque todos nós somos filhos de um mesmo pai. Então, somos irmãos e precisamos, então, nos tratar de maneira fraternal, solidária. Essa é a grande lição. E como a gente não está podendo dar aquele abraço, né, Ivone, fisicamente, a gente está mais próximos, mas eu aprendi com um querido amigo dizendo o seguinte, que o amor não é necessariamente a gente estar perto do outro, mas é nós estarmos dentro. Então, uma grande lição da alteridade é que a gente está aprendendo a exercitar esse amor na ausência física do outro, mas estendendo os laços do verdadeiro amor. Você falou também na assertividade. O que que nós aprendemos neste sentido? Como a gente aprende, viu? A gente às vezes diz assim, eu vou falar tudo o que eu penso, né? Eu vou desabafar, eu vou colocar para fora, eu vou botar todos os pingos nos is e estou sendo assertivo. Não necessariamente, né? A gente, para ser assertivo, a gente precisa considerar quem nós vamos dirigir. Primeiro ponto, né? O nosso público-alvo, a pessoa, ou às vezes um grupo, uma equipe, não é? Depois a gente considerar o quando, né? Em que momento nós vamos falar alguma coisa? Porque não pode nem ser precipitado e nem ser intempestivo, né? Fora do prazo. Falei muito tarde, ou falei muito cedo. Nós não vamos ser assertivos assim. Para sermos assertivos, tem que falar no tempo certo. É aquele time realmente, ele, olha, falou no momento em que vai contribuir. Então, eu considero a quem eu estou me dirigindo, em que tempo. Além disso, para eu ser assertivo, eu preciso levar em consideração a circunstância, o espaço, o ambiente, né? Porque às vezes eu preciso preparar um ambiente para conversar com a pessoa. Não pode ser em qualquer lugar. Às vezes o ambiente público não está adequado. Às vezes o que está mais isolado também não está adequado. Então a gente tem que ver pelo contexto o que pode levar a maior assertividade. Preparar um ambiente para ter uma conversa com alguém, com uma pessoa, com um grupo, não é? O como, que é outro elemento fundamental, é esse quarto passo, né? Para além de quem a gente está se dirigindo, em que tempo e em que lugar, o como nós vamos falar. Como a gente reveste as palavras, até Chico Xavier nos ensina, né? Num balde de amor, a gente coloca uma dose de verdade, uma gota de verdade. Então, veja, tem que estar revestido de amor. Não é que a gente não vai falar a verdade, não, precisamos falar a verdade, sim, mas tem que ser com amor, com jeito. Esse jeito faz toda a diferença, que é o como. E, finalmente, na assertividade, considerar o quê. Aí sim, o que eu vou falar. Qual é o recado, qual é a mensagem, qual é o conteúdo, e a gente aprende. O que eu vou falar quando é para chamar a atenção, um feedback, eu chamo em particular. Dê um elogio, faço isso em público, até para estimular os demais. Sempre sendo honesto, verdadeiro, transparente, mas falando com jeito, com amor, no tempo certo, no ambiente certo e ao grupo ou à pessoa certa. Isso é ser assertivo. Não é só falar o que a gente pensa, mas é falar considerando a existência do outro, que é a alteridade, e eu reconhecer que o outro tem os seus direitos também, Ivone. Isso é assertividade. Eu reconhecer que o outro é meu irmão, é o meu próximo, é o meu semelhante, e que também tem direitos como eu, e que esses direitos merecem ser respeitados. E a empatia, Geraldo? A empatia, tão importante, né? Como que ela entra nesse contexto? Olha, a empatia é fundamental. A empatia é quando a gente se coloca no lugar do outro, né? Para tentar enxergar como o outro enxerga, sentir como o outro sente, vivenciar como o outro está vivenciando. É exatamente a recomendação de Jesus quando fala que a gente deve amar o outro como amamos a nós mesmos. Isso significa a gente reconhecer que o outro existe, que ele tem os seus direitos que precisam ser respeitados, e a gente sente isso, a gente se coloca no lugar. A empatia é uma característica, Ivone, assim, dos profissionais, dos líderes do futuro. Todos teremos isso com o passar do tempo. E eu diria não só líderes, gestores, mas todos nós na relação com o próximo. Devemos nos colocar no lugar do outro, porque aí não haverá julgamento, muito menos condenação. Nós vamos ver com muito mais compassividade, com mais respeito o outro, que é o que o Evangelho nos ensina, desse verdadeiro amor sem preconceito, sem julgamento. Então, empatia é nós nos colocarmos no lugar do outro, sentindo como ele sente, porque aí nós vamos perceber realmente que o outro tem o seu valor e nós vamos sentir isso porque, de fato, estamos não só próximo dele, mas nós estamos
percebendo como ele percebe. É um exercício extremamente difícil, mas possível de ser realizado. E agora a pandemia está nos ensinando isso, Ivone. Sim, enquanto você falava, eu refletia que a empatia é o grande passo, né, que a gente dá para o perdão, né? Tão Sem dúvida. importante para a nossa convivência com o próximo. Mas Verdade. você falou também sobre a metanoia. Você poderia nos explicar? Olha, se eu dissesse que a metanoia, Ivone, amigos queridos que estão nos acompanhando, é exatamente o objetivo do Espiritismo, porque lá no Prolegômenos, né, de O Livro dos Espíritos, uma espécie de prefácio que os Espíritos assinam, são os autores da obra, eles colocam que, né, o Espiritismo veio para promover uma regeneração social da humanidade. E a gente sabe que essa regeneração social da humanidade se dá pela transformação íntima de cada um, pela renovação íntima de cada um, que é o objetivo do Espiritismo, a nossa reforma íntima. Por isso, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, se coloca, né, quando fala, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, que reconhece-se o verdadeiro espírita. Veja, o verdadeiro espírita é reconhecido, ele não se apresenta como tal, coloca uma faixa, né, assim na testa, olha, eu sou espírita, eu sou homem de bem, não tem nada disso, não. Ele é reconhecido. Então, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega em domar as suas más inclinações. E a metanoia, Ivone, é exatamente isso. É essa alquimia interior, esse processo de transformação. É nós enxergarmos a vida com novos olhares, a gente compreender o que está acontecendo, conforme a recomendação lá de Jesus, anotada por Marcos, por intermédio de Pedro, né, que Marcos não conheceu diretamente Jesus. Olhai, vigiai e orai, lá no capítulo, né, 13, no versículo 33, exatamente esse olhar para perceber, né, a realidade toda, a vigilância para a gente estar atento, e a oração para essa conexão com o sagrado. A metanoia passa por tudo isso, esse processo de renovação, essa transformação moral, esses esforços que a gente empreende. Joana de Ângeles diz que o autodescobrimento é como se fosse um parto. Isso está lá no livro O Homem Integral, na psicografia de Divaldo Franco. E, de fato, e o parto, ele é dorido, né? Dolorido. A gente, né, passa por esse processo. Então, autodescobrir-se não é tão simples. E a metanoia é esse autodescobrimento, essa transformação, esse novo olhar para a nossa melhoria, para a nossa evolução. É o que também a pandemia está nos ensinando, porque estamos sendo convocados a fazer uma viagem para dentro de nós mesmos e nos conhecermos, nos reconhecermos e nos predispormos a seguir em frente. Mas você diz também que nós aprendemos sobre a resiliência. Você poderia explicar também esta situação? Posso. A resiliência é uma palavra que tem sido muito utilizada, né, ultimamente, modernamente, e significa pela física, né, o conceito assim material, é como se a gente pegasse, por exemplo, um travesseiro, o abraçasse, e depois, quando nós soltamos, o travesseiro volta àquela né, forma anterior. É a capacidade, então, que um objeto tem de, sofrendo um impacto, ele retomar a sua forma anterior. Quando a gente traz isso para o comportamento humano, como fez Viktor Frankl, né, o criador da logoterapia, que passou pelos campos de concentração em Auschwitz e outros, né, ele vem dar um sentido à vida, o objetivo da vida, o propósito da nossa existência, é exatamente nesse sentido de que a resiliência é a capacidade que a gente tem de se adaptar aos processos de mudança, de enfrentamento das circunstâncias, das situações que a gente tem como desafios na nossa vida, e enfrentarmos com flexibilidade. A flexibilidade, por isso que a gente fala, a resiliência não é só resistência, porque eu sou tão resistente, mas tão resistente que quando bate, quebra, né? Isso não é resiliência. A resiliência é como aquela vara de bambu, a gente fala assim no interior, né? A vara de bambu verde, você enverga e depois ela volta à mesma posição. Isso é ser resiliente, quer dizer, a gente consegue um trabalho todo, né, de enfrentamento, de adaptação, de flexibilidade e melhoria, associando aí, Ivone, que outros pensadores estão trazendo também, que é a antifragilidade. A resiliência também nos conduz a nós nos fortalecermos com o processo de adaptação. Não é só uma conveniência em que eu sou como se eu fosse um camaleão, alguma coisa assim, não. Eu vou me adaptando, mas com um propósito que seja útil, de uma melhoria, né, considerando a metanoia,
considerando lá a assertividade, lembra, está tudo conectado, a alteridade, a empatia. Então, eu passo por isso num trabalho de fortalecimento íntimo, eu me torno cada vez mais forte. Então, eu não sou frágil diante dos enfrentamentos. A pandemia está nos trazendo isso, a necessidade de nós nos fortalecermos na nossa fé, na nossa confiança, na certeza de que tudo vai passar, de que nós não estamos sozinhos, de que a gente pode seguir em frente, e amparo não nos falta, graças a Deus, graças aos amigos espirituais. Esse recolhimento é uma visita para a nossa própria casa íntima, o nosso lar, que é o nosso coração, para encontrarmos a presença de Jesus na nossa intimidade, Ivone. E aí abrimos um espaço para esse diálogo tão fraterno, tão necessário, e nós nos fortalecermos. Então, veja como é fundamental a resiliência. É preciso realizar a travessia e seguir em frente. Como nos fala Casimiro Cunha, você estava falando do perdão, não é? Ele diz pela psicografia de Chico, né? Serve, perdoa e passa. Nada melhor do que no momento desse, nós de fato nos convertermos em servidores, aqueles que empreendemos o perdão, né, para uma relação saudável com o nosso próximo, e seguirmos, passarmos, para não ficar esperando, né, numa expectativa, resultado. Aquele que é resiliente não fica cobrando do outro um resultado, né, eu tenho a expectativa de que o outro venha me agradecer, venha me trazer uma recompensa, não. Eu me adapto fazendo o que é necessário, seguindo em frente com desprendimento, com renúncia, e sempre buscando o melhor, na certeza de que, sim, nós estamos nesse momento tempestuoso de crise, em pleno campo de batalha, atravessando o deserto árido, escaldante, para chegarmos só depois no oásis, e aí sim podermos dar uma tranquilizada, serenarmos. Não é que a gente vai ficar em desespero agora, mas nós estamos em movimento e não há conforto, porque essa agitação, essa tribulação que vem não deve nos causar angústia, assim como a perplexidade que a gente sente também não deve nos desanimar, mas nós seguimos em frente com ânimo, com disposição, até termos o merecimento de um oásis, e aí sim, abraçando essa figura de Jesus na intimidade do nosso coração, nos fortalecermos ainda mais e seguirmos vitoriosos, não é? Até o final, porque nós vamos vencer, sobretudo, a nós mesmos, Ivone, as nossas dificuldades, mazelas, inferioridades, os nossos vícios, e conquistarmos as virtudes de que a gente ainda tanto necessita. Diante de tudo isso que você nos colocou, nós nos damos conta da necessidade e da importância de nós fazermos esta autoanálise, né? Este autodescobrimento, para que nós possamos realizar tudo isso que você colocou, né? Esse identificar em nós o que precisa ser mudado, né? É uma bênção, uma grande oportunidade que a gente está tendo, porque a gente leva, né, levado a uma reflexão, a uma viagem para dentro de nós mesmos, e com o apoio do Evangelho de Jesus, que é o roteiro da nossa vida, e com o Espiritismo, que é um farol na nossa existência, a gente consegue caminhar com segurança. Geraldo, nós agradecemos a sua participação, desejamos tê-lo muito em breve conosco. Eu que agradeço. Nós vamos ficar agora com a mensagem do Momento Espírita, que hoje tem como título 5 Preciosidades. O Momento Espírita é um trabalho da Federação Espírita do Paraná. Essas mensagens também podem ser encontradas em livros, CDs ou no site momento.com.br. Nós agradecemos a todos e lhes desejamos muita paz. Na sua infinita bondade, Deus providenciou que nosso corpo fosse feito maravilhosamente, com sentidos que nos ajudam a perceber suas obras e ter prazer com elas. Se estamos ouvindo esta mensagem, é porque somos dotados do sentido da audição. Graças a essa preciosidade, podemos notar as nuances de tom de voz de uma pessoa querida, o sussurro do vento entre as árvores, o farfalhar das folhas caídas roçando o chão, a risada gostosa de uma criancinha. E quantas emoções nos são propiciadas graças à audição. A doçura da canção de ninar,
o encanto de uma sinfonia, a cadência ritmada dos versos de um poema, uma declaração de amor. Mas Deus, que nos criou no íntimo de nosso ser e nos teceu no ventre de nossa mãe, nos brindou ainda com o sentido da visão. É Ele que nos proporciona momentos agradáveis de contemplação da natureza. Graças à visão, nos extasiamos com as bochechas coradas de uma criança feliz, com a chuva caindo sobre os campos, o vermelho, dourado e violeta do pôr do sol, a escala de cores do arco-íris. Tudo graças ao olho humano, que é capaz de distinguir mais de 300.000 cores. Artefato inimaginável, próprio de um Deus infinito em seus atributos. Um Deus que se esmerou ainda mais e nos deu o olfato, que nos permite distinguir uns 10.000 odores. O aroma da nossa comida favorita, o delicado perfume da violeta, que se distingue do jasmim, do cravo, da sutileza da camélia, da exuberância da lavanda. Quem já não se extasiou com o cheiro da terra molhada pelas primeiras gotículas da chuva? E que se dizer então do tato? Esse sentido que nos permite sentir a brisa suave no rosto, o abraço caloroso de quem amamos. O tato que nos permite sentir o aveludado pelo do gato manhoso que se espreguiça na tarde quente. Também a aspereza da lixa e a suavidade de uma fruta. E basta que demos uma mordida numa fruta para que entre em ação o paladar. Nossa boca é inundada por uma mistura de sabores sutis, à medida que as papilas gustativas captam a sua complexa composição química. De fato, temos motivos de sobra para exclamar com o salmista: quão abundante é a tua bondade, ó Deus! É bom que pensemos a respeito dessas preciosidades, que são os nossos 5 sentidos, para que os utilizemos de forma mais plena. Portanto, que nossos olhos saibam descobrir a beleza, o encanto da manhã que se lança luminosa, espancando a noite. Que nossos ouvidos se aprimorem na captação dos sons mais delicados, descobrindo a gota que cai, devagar, escorrendo da nuvem preguiçosa, o canto longínquo de alguém saudoso. Que nosso olfato se detenha na descoberta de aromas sempre novos que a natureza oferece. Que nosso tato se aprimore no abraço, na carícia, no aperto de mão espontâneo e fraterno. E quando estivermos à mesa, sentindo o sabor que nos causa prazer, lembremos de Deus e aprendamos a louvá-lo enquanto nos deliciamos com a pizza, o cachorro-quente, o sanduíche predileto, o sorvete, o arroz com feijão. Aprendamos a agradecer ao Pai por nos ter oferecido, para nosso prazer na terra, essas 5 gemas preciosas. Pensemos nisso hoje, amanhã e sempre.